Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, graças ao bom Deus, né? Mais uma semana de trabalho, quinta-feira, estamos aqui no edifício Satélite para mais um dia de trabalho. Semana passada eu gravei um vídeo falando sobre qual Golias que eu tenho que vencer. E eu coloquei ali que o Golias acaba sendo o problema que às vezes eu acho que é muito difícil ou que é invencível. Eu quero falar hoje de um problema, de um Golias, como eu disse semana passada, retrasada, né? O Golias está aqui e aqui. E um Golias que a gente carrega muito em nossa vida chama-se falta de perdão. E essa falta de perdão nos leva a doenças, às tristezas, a angústias, a dores, isolamentos, até doenças. Porque aonde nós vamos, nós carregamos o pensamento e a cena que nós passamos, que nós vivemos. Como disse semana passada, nós pegamos o problema lá do passado e trazemos para cá. Colocamos ele no peito e carregamos por um bom tempo. Aí a gente falar de perdão é fácil? Não. Perdoar é uma das coisas mais difíceis que existe na face da terra. Chama-se perdoar. Quando Cristo falou, perdoai os vossos inimigos, perdoai aqueles que vos agridem. Não é fácil, mas não é impossível. Como eu sempre falo, para tudo existe uma solução. Às vezes a gente tenta e não consegue perdoar. Muitas vezes nós não queremos perdoar, porque nós achamos que nós fomos injustiçados, como quando nós fomos caluniados, quando nós fomos injustiçados, quando nós sofremos algum abuso. Então nós achamos que a pessoa não merece o nosso perdão. E o que Francisco fala? É perdoando que se é perdoado. O que quer dizer? Quando eu perdoo, eu encontro paz. Conversa com quem carrega mágoa. Do pai que abandonou quando era criança. Da mãe que o tentou abortar. Dos irmãos que o escravizavam no trabalho. Da mãe que deu esse filho. Dos pais que não quiseram esse filho. Converse com essas pessoas para ver se é fácil perdoar. Não. Mas ao longo desses anos, nessas terapias, a gente vai conversando, dialogando e vai sentindo qual é o problema, qual é a falta de perdão de cada um. O que a pessoa carrega, por que a pessoa carrega, de onde vem essa mágoa, essa dor, essa raiva, essa angústia que se arrasta por tantos anos. Porque eu insisto em carregar esse peso, esse fardo. O que disse Jesus? Vá para o teu quarto, ajoelhe, ore e peça a Deus que Ele vos dará o que você precisa. E nós precisamos muito de Deus para pedir, para conseguirmos dar o perdão. Porque não é fácil. Nós somos humanos. E o ser humano carrega essa fraqueza. Ou carrega um pouco desse lado de achar que não pode ser ferido, que não pode ser machucado. Deus não nos criou para sofrer. Deus nos criou para ser felizes. E assim devemos ser.
Como eu disse semana passada, eu tenho que fazer as minhas escolhas. Eu posso escolher também entre perdoar e não perdoar. Eu posso escolher entre amar e odiar. Ah, você nunca viveu na pele essas coisas para você falar. Vivi. Eu vivi várias coisas na minha pele, eu posso dizer. Eu também sofri o abandono em criança. Sofri vários abusos. Passei por várias etapas da vida. A gente sofreu muito. E a gente venceu. Mas eu escolhi perdoar todos os meus inimigos, ou todas as pessoas que se diziam inimigas, ou todas as pessoas que se faziam minhas inimigas. Eu resolvi perdoar. Eu escolhi perdoar. Por isso eu me considero uma pessoa feliz, realizada, com poucos de bens materiais que eu tenho. Eu me sinto feliz e realizado, porque eu tenho amigos, eu tenho pessoas que me amam, eu tenho pessoas também que não gostam de mim, mas mesmo assim eu as perdoo e respeito os seus sentimentos. Como eu digo na frase aqui para os meus amigos clientes, eu aceito as pessoas como elas são, porque Deus está comigo e eu estou com Deus. José do Egito eu pego hoje como exemplo. Ele era o 11º filho, Jacó, o último foi Benjamim. Ele foi vendido pelos irmãos que queriam matá-lo, mas Judá e um outro irmão não queria matá-lo. Resolveram vendê-lo. Foi vendido, traído pelos irmãos, machucado, mas sempre viveu na presença de Deus. E depois de muitos anos, Deus o tornou o primeiro-ministro do Egito. E um dia os seus irmãos se curvaram na frente dele. E ele perdoou os seus irmãos. Quando seu pai soube que estava vivo, quem conhece a história é muito longa e não vou contar, chora e vai em prantos ao encontro do seu filho José. E quando seu pai morre, os irmãos dizem, agora nós estamos perdidos, porque nós queríamos matar José, agora ele vai judiar de nós. José fala, não, meus irmãos, eu amo vocês, eu perdoo vocês. Por isso que José, mesmo sofrendo, era feliz, porque José sabia perdoar. José viveu o perdão. José sofreu na pele o abandono, a calúnia, a traição, o ódio, o ciúme e as dores dos seus irmãos. Mas José foi capaz de perdoar. Então, se você quer ser uma pessoa feliz, perdoe. Perdoe aos pais, aos irmãos, aos amigos. E o principal que eu digo, meu amigo, minha amiga, perdoe você também. Nós não somos perfeitos. Nós erramos todo dia, toda hora. Dê o direito de você errar. Não se cobre tanto. Não se puna se você errar. Você é humano. Você é normal. Então também se perdoe do que você acha que você fez de errado. Se perdoe. Não se culpe. Não se cobre. Não se julgue. Trabalhe o que você tem que trabalhar em você. Mas se perdoe. E se você por acaso não conseguir vencer esse Golias do perdão, da falta de perdão, através da oração com Deus, aí que entra a terapia. A terapia é aquela pedrinha que Davi pegou, colocou no seu aparelho, rodou,
e acertou na testa do Golias e o derrubou. Aí é a terapia, para te ajudar a buscar lá no seu íntimo o que te magoou, quem te magoou, como te magoou, trazer à tona e te ajudar a recuperar a sua autoconfiança, perder o medo e buscar a sua essência principal, que é o amor. E como eu sempre digo, primeiro Deus, depois a ciência. Estou aqui à sua disposição. Sou Edson Reis, terapeuta cognitivo comportamental. Deus o abençoe.